aí já vou apresentar a nossa queridíssima médica, mas antes vou contar para vocês o tema de hoje do nosso Fato ou Fake. Olha só, no dia 11 desse mês, o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição de esteroides, androgênicos e anabolizantes com finalidade estética, ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo. A decisão foi tomada em razão da inexistência de comprovação científica suficiente que sustente o benefício e a segurança do paciente. Pensando nisso, convidamos ela, doutora Liliane Opperman, nossa nutróloga, bem-vinda! Obrigada. Prazer também recebê-la. Você viu que programaço, ela tinha que estar aqui, né, sempre. Com certeza. Bem-vinda. Fico muito feliz com essa oportunidade. Olha, antes da gente começar, até chamou muita atenção a questão da nota e até essa nova decisão, doutora. Pelo seguinte, há muitos anos que a gente sabe que o uso indiscriminado e de forma sem orientação e etc. vai trazer mal. No entanto, em algumas matérias, eu ouvi ali a respeito de, e por isso que eu quero fazer essa pergunta diretamente para você. Pode mandar. Um dos hormônios que foi citado é aquele hormônio usado no chip da beleza. A gestrinona. A gestrinona. E aí fiquei eu lá pensando, puxa vida, até que ponto então a gente tem um benefício ou a gente tem que ter uma preocupação, já que é algo que hoje tem devolvido qualidade de vida para muitas mulheres? É que quando a gente fala proibição, parece que foi proibido de uma forma geral. Entendi. Mas a proibição, ela diz respeito aos fins extremamente estéticos, performance esportiva, ganho de massa muscular. Tá. De forma que, em algumas pacientes que têm a indicação da reposição por conta do déficit comprovado laboratorialmente, clinicamente, né? A gente sabe que muitas mulheres aí têm o desejo sexual hipoativo, ou mesmo o homem. Entendi. São inúmeras as situações em que vão ser continuadas as indicações, tanto pelos nutrólogos quanto pelos endocrinologistas. Entendi. O que não pode, Carol, é essa forma indiscriminada sendo usada, por exemplo, para meninas jovens com os hormônios bons, ou mesmo meninos de 20 e poucos anos, usando altas doses de hormônio para fins apenas de força, sendo que eles estão no auge da sua produção máxima. Sem dúvida. Então, o que não pode é continuar com esse tipo de prescrição. Perfeito. Agora sim, vamos ao nosso Fato ou Fake. Primeiro, Fato ou Fake na tela. Olha lá. Fato ou fake, doutora? O uso, então, indiscriminado de anabolizantes leva a uma diminuição do colesterol HDL, que é o bom colesterol, certo? Certo, fato. Eu vejo que as pessoas se preocupam muito com a questão do colesterol alto, o LDL, e esquecem que tão importante quanto manter o LDL dentro dos limites, você tem que manter o HDL, que é o bom, que é o protetor, alto. E nós sabemos que muitos hormônios, né, principalmente os anabolizantes, eles baixam o nível de HDL, Entendi. que é um dos fatores que predispõem aos riscos cardíacos atrelados. Entendi. É por aí, então, que aumenta o risco da questão de problemas cardiovasculares. Desde este problema até os problemas trombogênicos também. Tudo isso atrelado ao excesso, a gente sabe que nem sempre as pessoas que usam hormônios, elas também mudam o estilo de vida e alimentação. Sim. A gente vê muitas pessoas apoiando no uso de hormônios para justificar, já que eu como errado, ou já que eu não treino tanto, então eu apelo ao hormônio para compensar isso. E a gente sabe que dessa forma, e é justamente por isso que as coisas estão como elas estão. Entendi. Vamos para o próximo Fato ou Fake, já nós vamos discutir um pouquinho que anabolizantes são esses, que substâncias são essas, que às vezes a gente não pode falar, mas a doutora vai dizer exatamente. Fato ou fake, a testosterona não deve ser prescrita quando a paciente refere desejo sexual hipoativo. Fake. Essa aí é uma pegadinha, né? É. Porque, assim, a gente sabe de algumas indicações da testosterona na mulher. Uma delas, que é apoiada pela FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Tá. é no desejo sexual hipoativo, porém, a gente tem que descartar as causas. A causa ela tem que estar extremamente atrelada a déficit de hormônio. Entendi. Medicamentos, alguns medicamentos antidepressivos, eles podem afetar a libido. Anticoncepcionais podem afetar esse desejo. Situações psicossociais, emocionais, do próprio relacionamento. Então tem que se descartar todas essas possibilidades
conferir laboratoriamente se essa mulher tem esse déficit de hormônio atrelado a esse desejo para que possa, a partir daí, pensar na possibilidade da prescrição. E até na questão, por exemplo, que ela está vivendo da idade, então, acima de tantos anos, naturalmente essa testosterona vai cair, alguma coisa do tipo. Em algumas situações, mesmo mulheres jovens, no pós-parto, ou mesmo após um uso prolongado de pílulas anticoncepcionais, daqui a pouco nós vamos falar delas também. Então, tem que se pensar em tudo isso. Tá aí, gente. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. A gente segue com o próximo Fato ou Fake. Olha lá. Os SARMs. SARMs, é isso mesmo. São moduladores de receptores androgênicos e são uma alternativa ao uso dos esteroides anabolizantes, estando sua prescrição liberada. Fato ou fake? Fake que a prescrição está liberada. Não está. Já tem algum tempo que já foi proibido. Sim, eles são moduladores dos receptores. Seriam uma alternativa ao uso dos hormônios, ou seja, ao invés de você usar um hormônio anabolizante, você modula aquele receptor para que você tenha essa resposta. Entendi. Porém, também foi através de uma resolução onde não se percebeu que tinha-se tanta a segurança quanto a eficácia, por isso foi retirado. Os mais conhecidos do público é o Ostarine, Cardarine, o Ibutamoren, que foram por um bom tempo prescritos, mas não, apesar de serem uma alternativa, não estão mais liberados. E SARMs seria? SARMs é uma sigla em inglês para os seletivos inibidores dos hormônios sexuais. Entendi. E eles são aplicados de que forma, doutora? A gente já vimos que não está liberado, mas eu acho importante a gente saber, né? Eles atuam no receptor, seriam por via oral. É via oral, nesse caso. Por via oral. Sim, teve algumas pesquisas com injetáveis também, mas o que o pessoal mais costumava prescrever são por via oral. Só corrigindo, então eles atuam no receptor, tá? Eles não são inibidores dos hormônios, eles atuam no receptor desse hormônio. Para aumentar essa capacidade. Isso, para que o hormônio já circulante tenha um efeito ainda mais ampliado. Entendi. Olha quanta coisa. E ó, tá proibido, hein, gente? Então mais um aqui que a doutora traz pra gente. Se você ouviu, fala de novo os 3 nomes. Ostarine, Cardarine, tem inúmeros, tá? Os que o pessoal mais o Ibutamoren, tem um que chama Testolone. Olha isso. Tem uma série de SARMs. Tá aí, gente, fiquem atentos então a essas prescrições, né? Que a gente põe as prescrições entre aspas. Próximo fato ou fake. O uso de esteroides anabolizantes não deve ser feito com a indicação apenas estética ou desempenho esportivo. Fato. E aqui a gente vai falar principalmente de uma situação em que é indicado, que é o hipogonadismo. Tá? O hipogonadismo masculino, no caso a gente está falando de situações onde existe insuficiente ou não existe a produção de hormônios. Tá. Num menino jovem, por exemplo, se ele não tiver essa reposição, ele não amadurece, ele não entra em puberdade. Entendi. Então tem diversas situações, né, do hipogonadismo masculino, o próprio déficit na mulher da testosterona, que vão continuar existindo essa prescrição mediante um acompanhamento com exames, modulando o estilo de vida. Agora, infelizmente, a gente sabe que grande parte dos hormônios anabolizantes são adquiridos também pelo mercado negro, por outras vias. Não é a forma de compra. E a minha preocupação, Carol, é quando as pessoas talvez acharem, então não adianta mais eu procurar um médico para fazer um acompanhamento. Então eu vou fazer o quê? Vou comprar no mercado negro. Então, vai existir um risco ainda maior dessa população, ela vai estar mais exposta ainda. Então, é entender que os riscos, eles existem, que com um profissional ele vai saber indicar se realmente essa pessoa precisa ou não. E outra, muitos dos objetivos, que é massa muscular, libido, força, nós temos inúmeros recursos não hormonais para poder ajudar os pacientes a continuar conquistando esses mesmos benefícios. Eu concordo com você e queria também aproveitar isso que você colocou para a gente ampliar um pouquinho mais ainda essa situação. Isso que você diz é verdadeiro quando a pessoa realmente busca aquilo em curto período, né? Ganhar massa e tal, aumentar ali, principalmente na questão dos homens e tal. E já previamente pensa, bom, o médico é sério, eu vou chegar para ele, vou falar que eu quero ganhar o músculo, vou falar que eu quero o anabolizante, ele vai dizer não, eu não vou te dar. E aí ele tenta comprar de outra forma. No entanto, doutora, hoje essa forma facilitada de compra cresceu. Sim. E até onde eu sei, do que converso com as pessoas, tem até nas academias.
Eu vou contar um caso aqui de um paciente para você ver o nível que chega. E eles fazem, assim, injetável. É nesse sentido que eu quero chegar, assim, porque às vezes tem algumas pessoas que não têm a informação, aí vai ouvir de outra pessoa assim, não, isso aqui é tranquilo, isso aqui não tem problema não, isso aqui não é nada. E não sabe quais são as formas que isso acontece, entendeu? Até do injetável, quando é em comprimido. Então eu queria que você contasse tudo isso. A diferença de comprimido para injetável, tudo que é por via oral, tem uma coisa chamada passagem hepática. Então, por exemplo, quando a gente pensa na forma de implante, quando a gente fala implante, tem diversos tipos de implantes, não é somente o chip da beleza, esse nome eu nem gosto de falar. É uma via de administração de medicamentos ali colocada no subcutâneo, com liberação programada, assim como a gente tem por via oral, por via sublingual, por via intramuscular e por via transdérmica. A transdérmica também é uma forma que também evita bastante a passagem hepática, que é quando você toma algo, aquilo passa primeiro pelo fígado e tem um metabolismo, e é onde existem os problemas relacionados à sobrecarga hepática. Então, existem N formas para que se consigam. O pessoal consegue hoje injetável, o pessoal consegue em gel, o pessoal consegue por comprimido, e eu chego ao cúmulo de ter paciente que chega, doutora Liliane, eu estou aqui, estou fazendo um ciclo que eu compro com, enfim, tem desde personal, e aí não cabe a todos os personagens, compro na academia, compro, enfim, todos os tipos de mediadores aí. E eu vim aqui para você fazer alguns exames para avaliar os meus riscos, porque eu vou continuar usando, então eu queria saber se eu estou com problema de colesterol, queria que você me desse uma orientação. Ele não quer saber assim, olha, você vai me contraindicar. Não, eu estou usando. Já chega, entendi. Então eu prefiro estar aqui para que você minimize esse tipo de problema relacionado ao excesso. E qual a conduta médica, doutora? Bastante desafiadora. A gente chega num ponto ético onde você fala, meu Deus, se eu não fizer essa outra parte... Claro que eu não desisto, a gente nunca pode desistir do paciente, de explicar, de mostrar, de realmente falar, olha, o objetivo que você quer, você não precisaria deste método. Vamos tentar este outro método. A minha parte é trazer todas as outras tentativas e tratativas para que esse paciente não coloque a saúde dele em risco, mas ainda, infelizmente, é o que acontece. Isso não representa a maioria, ainda é uma minoria que ainda tem essa consciência de buscar uma ajuda médica. E, gente, isso é tão perigoso porque, assim, penso eu como em todas as fases da vida, né? Enquanto mais jovens, as coisas não aparecem de forma tão imediata. Mas o tempo passa ao envelhecimento natural e os casos seríssimos de disfunção sexual masculina ligados ao uso de anabolizantes só cresce. Sim, porque hoje também está existindo, Carol, um conceito, tá? E eu vejo que até alguns médicos, infelizmente, também têm esse conceito, que é manter o hormônio acima de 1.500. O valor de testosterona, ele é normal, por volta de 300 a 800, né, que seria uma média. O ideal, que a gente fala, não é o normal, mas é o ideal, é ficar ali na faixa de 600, no máximo 800. E hoje tem um objetivo que tem que estar acima de 1.000, acima de 1.500, então está se extrapolando essa linha de segurança. Entendi. E aí está o problema. E aí que está o problema. Gente, tô falando sério. Inclusive, não é só no homem, né, na relacionado mulher também. a desejo sexual. Muita testosterona, uma frase do Dr. Lai Ribeiro, muita testosterona é igual a pouca testosterona. Ou seja, a partir do momento que você tiver um over de alguns hormônios, você vai ter o estado clínico de um déficit de hormônio. E tem coisa que é irreversível, vocês sabiam? É que eu não sei se cabe no nosso horário agora, né, doutora? Enfim, é assunto para uma outra pauta, mas que é extremamente importante para os homens saberem que não é só uma disfunção, às vezes pode ter uma questão física envolvendo o órgão masculino. Gente, fiquem atentos, esse assunto né? Vamos pro próximo. Vamos para o próximo. Tem perguntinha lá, a gente já vai resolver e tal, vamos lá. Fato ou fake? Agressividade, dependência, depressão, infertilidade, disfunção erétil são alguns dos efeitos colaterais observados no uso indiscriminado de anabolizantes. Fato. O paciente chega e fala, nossa, fiz uma época, um ciclo aí de testo e tal, de repente... Estava no trânsito, perdi a paciência, briguei, saí do carro, enfim, foi parar na delegacia. Esse tipo de comportamento. Entendi. Justo eu, doutora, que sou um cara da paz, sou um cara mediador, um pacificador, não me reconheci. Porque tem muitas pessoas que já fizeram coisas erradas, eu falo que assim, o passado é passado.
Passado é passado. A gente tem que olhar para o presente, para as ferramentas que a gente dispõe hoje, para cuidar da saúde com qualidade, com segurança. E, claro, num histórico de paciente médico, a gente quer saber, você já fez uso de hormônios anabolizantes, o que você usou, que dose. Tem paciente que fala, já fiz, não lembro, não sei, porque injetavam em mim Então, e eu não sei exatamente o que era. Falando. E por aí vai. Por isso que a gente está abrindo espaço para falar sobre isso no programa. Tem perguntinha do público, olha lá quem escreveu para a gente na tela. Jane, obrigada, um beijo. A proteína em pó é ruim ou é considerado boa, unindo aí o nosso assunto de ganho de massa? É boa. Aliás, como é importante, né? Eu falo que o equilíbrio hormonal, sozinho, sem uma alimentação e treino, não resolve nada, tá? E é equilíbrio hormonal, não é um over de hormônios. A proteína em pó, né, a gente está falando também do whey protein isolado, das diversas formas, a gente já trouxe inúmeras pautas aqui das proteínas, né, vegana para quem tem alguma restrição, ou mesmo a proteína da carne em pó. Ela é muito fácil. Hoje tem tecnologia que faz com que essa absorção seja rápida e a gente precisa, num processo de hipertrofia, muitas vezes, que essa proteína, que esse aminoácido, na verdade, chegue ali rapidamente para recompor essa fibra muscular lesada. E outra, facilita muito porque nem sempre a gente tem à disposição ali a carne, o ovo, o frango. Sim. Como você vai fazer um lanche proteico à tarde, às 4 da tarde. O pessoal que é maromba está acostumado com a marmitinha, batata doce, frango no meio da tarde. Mas a maioria das pessoas, né, as mais, vamos dizer assim, as habituais, né, aquela pessoa que vai ali fazer sua academia, uma horinha, elas vão querer muito bem tomar uma proteína em pó ou mesmo uma proteína em barra, né? As barrinhas de proteína, elas funcionam muito bem no meio da tarde. E tá tudo bem. E tá tudo certo, mesmo os aminoácidos para você tomar num sachêzinho ou um BCA em comprimido mastigável que deixa na bolsa, não precisa nem parar para misturar o pó. Então tem N formas aí da gente melhorar essa performance sem ir para o extremo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Darclay. Procedem as informações de que o uso de esteroides anabolizantes pode eventualmente causar câncer hepático ou renal? Fato, procede. Tudo que é em excesso, sem acompanhamento, sem a modulação do estilo de vida, sem os devidos cuidados, pode sim, não só o câncer hepático, também, né, diversos outros cânceres. Então, assim, é importante saber que os riscos, além dos cânceres, são também do aparelho cardiovascular. Tá, eu tenho um conhecido que é um personal que ele teve um infarto aos 40 e poucos anos devido ao uso de anabolizante. Ah, isso, gente, é grave, né? Doutora, eu preciso encerrar, mas eu quero te fazer uma última pergunta ligada a essa nossa questão feminina. E a gente sabe que ao longo do tempo as mulheres vão ter talvez até mais, assim, a qualidade de vida mais prejudicada até do que os homens com, né, essa queda da testosterona e etc. Tem dose segura de uso, como você disse, para a gente passar na pele e que vai fazer uma reposição ali para melhorar a qualidade de vida, para aquela mulher se sentir bem, para ela ganhar um pouco de massa, para ela ter mais pique, para ter mais apetite sexual? Como é que é essa questão? A dose é algo extremamente individual que tem que ser levado em consideração após um exame de sangue, após a avaliação das queixas clínicas, após a avaliação da tendência dessa paciente a riscos de efeitos colaterais ou os riscos como contraindicações da história prévia. Então, dose é algo extremamente individualizado, que precisa ser sempre revisto. A dose de hoje não é igual à dose do mês que vem, não é a dose de amanhã, de repente, as coisas podem mudar, porque cada organismo vai metabolizar esse hormônio de uma determinada forma. Então, é sempre decidir com o seu médico. Tá certo, não tem receita de bolo. Não tem receita. Mas é por isso que os médicos, né, a gente traz todas essas informações para vocês terem também confiança e entenderem, né, a segurança no médico, realmente fazerem todos os exames. Por isso a gente agradece a doutora, aqui o Instagram da doutora é o @doutora Liliane, sem ser abreviado, é por extenso, @doutora, palavra Liliane, tudo junto, vocês já encontram todo o trabalho dela com a gente quinzenalmente no nosso Fato ou Fake. Muito obrigada. Muito Parabéns. obrigada. Maravilhosa, viu? Arrasou.